Preste atenção nessa história. O único evangelista que a registrou foi Lucas. E uma história que tinha muito a ver com a sua prática de vida, porque Lucas era médico. E foi ele quem registrou no capítulo 13, verso 10. Abre a sua Bíblia. Que certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e se fortalecia, ou de forma alguma, ela podia endireitar-se. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Mas o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarrará no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Louvado seja Deus. Eu vou tentar trazer para cá e dizer que essa mulher do texto entrava, ficava no fundo da igreja. Não é a primeira vez que a mulher foi à sinagoga. As sinagogas serviam para debate, para discutir a lei e os seus ensinamentos. Na sinagoga também se orava. Eu fico imaginando o texto, aquela sinagoga cheia de gente, e aquela mulher encurvada, como diz a Bíblia, entra e fica nos fundos da igreja, nos fundos da sinagoga, doente. Esse texto que Lucas está apresentando, Mateus não apresenta, Marcos nem João, ele traz alguns detalhes interessantes. E doutor Humberto, o senhor que é médico, me chama a atenção a visão desse médico chamado Lucas, a percepção dele, a conversão dele, a dimensão do mundo espiritual que ele tinha. Porque este homem, este evangelista, declara, e sendo fiel à narrativa, que Satanás, um espírito maligno da parte do inferno, atormentava a vida dessa mulher. Tem uma frase aqui doída, uma frase difícil, lá no versículo de número 11, que o espírito mantinha doente a mulher há 18 anos. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia essa expressão, mantinha doente. E por que eu chamei a atenção, citei aqui o nome
do Dr. Humberto, que é médico, e de outros médicos que possam estar aqui ou pela internet. Porque é difícil um cientista, um médico ou alguém que cuida do corpo humano ter uma visão espiritual. É muito difícil. Eu conheço alguns médicos convertidos que têm extrema dificuldade de entender a ação maligna na vida das pessoas. Aliás, não são só médicos, há pastores também. Há pastores que não pregam e não creem sobre essas coisas. Por muito tempo, alguns acham que as manifestações espirituais, demoníacas que a Bíblia registra, são apenas manifestações psíquicas, mentais. Mas não, meus irmãos, a Bíblia é muito clara e o próprio Senhor Jesus nos revela. E a Bíblia diz que ele anda como um leão. Não é o leão, ele não é leão. Não confunda, porque leão espiritual só tem um, aquele que é a raiz de Jessé, da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele brama como um leão para assustar e busca, ou vive buscando quem tragar. Não sabemos como, não nos interessa agora, ele encontra lugar na vida dessa mulher. E o texto declara que ele mantinha a mulher doente. Nós vamos entrar aqui num campo delicado, um campo minado para muita gente, que é uma correlação entre doença e demônio. Nós não temos todas as respostas, nós não entendemos todas as coisas, e não estamos dizendo aqui que toda doença ou as doenças são provocadas por ações do demônio. Não. As doenças são provocadas pela deteriorização do corpo, por causa do pecado, da desobediência, que nos tornou vulneráveis, que nos tornou limitados, o espiritual afetando o emocional, o espiritual afetando o físico. Mas há casos na Bíblia, com muita clareza, em que há uma ação demoníaca na vida de pessoas, mantendo-as doentes. Não são todos os casos, não são todas as histórias que Jesus curou, que a Bíblia fala que aquelas pessoas estavam atormentadas por Satanás. Não. Há histórias que a Bíblia conta que elas estavam apenas doentes. Nasceram cegas, nasceram paralíticas, nasceram mudas, surdas, mas há outras que não. Eu lembro da história de um rapaz que tinha um problema na fala, e tinha possessão demoníaca, e o demônio o emudecia. Mas há a história, por exemplo, de Bartimeu, o cego de Jericó, sentado à beira do caminho, que a Bíblia não relata qualquer ação demoníaca. Portanto, por favor, preste atenção, é uma questão de entendimento correto da doutrina e da palavra. Nem toda ação doentia, nem toda questão doentia tem um ataque ou uma ação demoníaca. Mas aqui, a Bíblia diz que a mulher estava 18 anos doente. A gente não aguenta uma semana, se enche de medicamento, de fármacos que hoje há em abundância nas farmácias,
e não é difícil conseguir uma caixa. Mas a mulher ficou 18 anos. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que as forças do maligno, as forças do mal estavam sobre ela, e ela tinha, Humberto é ortopedista, ela tinha uma espécie de escoliose de coluna que a curvava. Há uma doença, há doenças que são mais evidentes em alguns países, em algumas culturas. É claro que isso tudo tem um estudo antropológico, científico, mas é muito comum ver para perto do leste europeu, e eu vi isso na Bulgária. Essas pessoas, e geralmente são mulheres, andando quase que em 90 graus, a coluna completamente para frente, e essa mulher, atormentada, essa mulher sofre não apenas fisicamente, não podia trabalhar, talvez sofresse de muitas dores, mas eu quero trazer a você uma outra imaginação do sentido psicológico dessa mulher, da vida dela, porque uma pessoa que passa a vida inteira, 18 anos, olhando para o chão, olhando para baixo, não conseguindo olhar para cima, como é que essa mulher podia ter uma autoestima adequada? Você não gosta de se sentir feia, não é? Nem os homens gostam de se sentir feios. Ela não tinha escolha. Quem podia olhar para ela? Quem podia cobiçá-la? Como que essa mulher podia frequentar a manicure da sua cidade? Qual a motivação que ela tinha? Apenas se entregou a um destino. Mas havia um negócio interessante na vida dela que me chama a atenção. Ela resolveu, e por algum desses mistérios de Deus, ela resolveu ir na igreja. Ela resolveu ir na sinagoga. Eu estou usando igreja para facilitar você. E ela sentava lá atrás. Por quê? Vergonha, incômodo. E detalhe, ela virou paisagem. Virar paisagem é quando a gente já não chama mais atenção de ninguém. É quando nós estamos ali, como várias pessoas que estão nas portas dos bancos, nas esquinas, nas marquises, viraram paisagem. A turma do sinal de trânsito, os meninos e meninas, que absurdo, também viraram paisagem. Fazem parte daquela paisagem, mas ninguém percebe. Coisa terrível para um ser humano. Se imagina no lugar dela, coloque-se no lugar dela. Quando um ser humano vira paisagem, ninguém lhe incomoda, ninguém fala com ela, ninguém pergunta alguma coisa. E aquela mulher com quase 90 graus dentro da sinagoga, que não era um lugar como esse, muito menor, era uma sinagoga do que um auditório desse muito maior. Ela ficava lá atrás. Só que houve alguma coisa diferente, diz Lucas, o médico amado, que aquela mulher, cuja aquela coluna fazia dobrar, atormentada por um espírito ou por espíritos, que a mantinham doente, naquele dia, Jesus entrou com ela naquele lugar. Jesus entrou com ela naquele lugar. E agora deixa eu dizer para você, olha para mim.
É possível que adentrou aqui, nesse espaço, ou esteja aí em casa, pessoas encurvadas, atormentadas pelo inimigo, algumas adoecidas, não sei se numa doença física, emocional ou espiritual, porque esta mulher é o protótipo de alguém atacado nas 3 áreas da existência humana. Ela tinha um problema físico, ela tinha um problema psicológico, ela tinha um problema espiritual. Essa mulher tinha uma curvatura, essa mulher tinha um problema com ela mesma, com a sua identidade, e essa mulher era atacada pelos demônios. É possível que alguém entrou aqui, alguém está em casa cultuando com a gente, bem longe dessa cidade, que esteja sofrendo um ataque, ou que seja físico, ou que seja emocional, ou que seja espiritual, mas a boa notícia que eu quero dar para você, é que Jesus entrou com você nesse negócio agora. E sem que você esperasse, Ele está aqui, Ele está aí, aonde você está com o seu computador ligado, porque Ele está falando aqui. Essa reunião é pelo nome e para o nome de Jesus, e onde o nome dEle é invocado, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente, Ele está aqui essa noite, Ele entrou na igreja. Ele vai então olhar para aquela doente como ninguém havia ainda olhado. 18 longos anos. Sabe quem disse isso? É uma das poucas vezes na Bíblia que Jesus, olha o detalhe, Guilherme, qualifica o tempo do sofrimento. É uma das poucas vezes na Bíblia que Jesus qualifica o tempo do sofrimento. Ele diz assim: longos anos, 18 longos anos. Ele está falando exatamente de um tempo de dor, de sofrimento, de tormenta. 18 longos anos. Foi Jesus que disse, está aí no texto. Eu não sei se se a tua dor, se a provocação do inferno, se as enfermidades que você está passando, se as tormentas psicológicas, tem 3, tem 4, tem 5, tem 30, são longos anos, mas eu quero dizer para você, quando Jesus olhou para ela, quando Jesus viu aquela mulher e fala dos longos anos, é como se ele tivesse criado um momento empático com ela. Ele sentiu a dor dela, ele sentiu o sofrimento dela, ele sentiu a agonia dela, ele sentiu a opressão dela. Ele também está sentindo a tua dor. Ninguém pode ligar. Você virou paisagem de tanto falar nesse problema há tantos anos, mas Ele sabe o quanto é longo. Ele sabe o quanto é longo. E há sofrimentos na vida da gente que não precisam de 18 anos para serem longos. Eles podem ser sofrimentos de meses e serem longos. Foi Jesus que, ao ver aquela mulher encurvada no fundo da congregação, naquela sinagoga, ele viu, o espírito atormentava, e ele então qualifica e diz: essa mulher, ela está sofrendo há 18 longos anos. A empatia de Jesus, a identificação de Jesus com o meu e com o teu sofrimento, que você saia hoje deste lugar sabendo de uma coisa: pode até que as pessoas que moram com você, os seus amigos, não entendam, não liguem, mas Ele liga, Ele entende, Ele sabe da tua lágrima, e Ele sabe a intensidade, o quanto isso bate para você. Às vezes não bate nem para aquele que vive com a gente, mas para o Senhor bate. Ele conhece a dor do nosso coração, e Ele sabe dos longos momentos que você tem passado. E esse é motivo para a gente glorificar a Deus, que o nosso Deus tem empatia conosco. A palavra empatia é tão usada hoje por tantos terapeutas e sendo ensinada no ciclo educativo. É quando eu consigo entender e me corresponder com a dor da outra pessoa, como se doesse em mim,
como se eu entendesse exatamente, e aí eu me quebranto, eu me mobilizo. Se você não se mobiliza, é porque você não consegue criar empatia, você não consegue chorar com a outra pessoa, você não sente a dor que ela está sentindo, você não entende que são longos momentos que ela está vivendo, mas ele, de uma forma tremenda, e eu quero dizer e declarar isso nessa noite, nessa mensagem: Jesus é empático com a nossa vida, Ele é empático com a sua vida, Ele é empático com o seu sofrimento. Louvado seja Deus, isso é parte de um caráter de Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que é empático com a sua vida. Ninguém pode ligar, mas Ele liga. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali estava a mulher encurvada, atormentada de tanto tempo, como tem pessoas aqui. E agora Jesus vai tratar do assunto dela. Ele deve ter pregado, ele deve ter ensinado. Ele, como judeu, frequentava a sinagoga. As sinagogas foram para Jesus lugar importantíssimo dele proclamar o evangelho. E na sinagoga ele fazia uma coisa tremenda: ele pegava as promessas do Velho Testamento e ele aplicava a seu ministério, a sua vida, como sendo o cumprimento das promessas. Era fantástica a forma como ele relacionava os ensinamentos da lei, da Torá, com aquilo que eles estavam vivendo. E ele então dava vida, dava sentido, dava significação. E aqueles homens, e quantos rabinos e quantos mestres se converteram, como o tal do Nicodemos, e tantos outros, como Jairo, o chefe da sinagoga, como tantas pessoas que estavam ali, líderes religiosos, doutores da lei, que acabaram se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele devia ter acabado a sua pregação, seu ensino, e agora ele vai tratar no particular. E deixa eu dizer para você uma coisa: olha, Deus está falando aqui com um povo que está aqui, com um povo que está nessa internet, nesse canal, com a família, com um telefone, um tablet, um computador, um Mac na sua mão. O Senhor está falando, mas eu posso dizer para você que a minha palavra e o que eu tenho que fazer aqui é proclamar publicamente o evangelho, mas eu sei que o Espírito Santo, como faz todo domingo, toda manhã, toda noite, o Espírito Santo vai pegar isso e vai tratar pessoalmente com você sobre o problema que você está vivendo, a dor que você está sentindo, o incômodo da tua alma, a depressão que você está passando, a angústia que você está vivendo, a ansiedade que você está sofrendo. Ele vai pegar tudo isso e vai dizer: agora, meu filho, minha filha, você senta comigo, que eu quero tratar com a tua vida. Louvado seja o nome de Deus pela sua bondade. Ele trata na pessoalidade, como ele fez com essa mulher. Ele acabou de tratar com todos, de pregar a todos, de ensinar a todos. Ele foi até ela. Mas havia um obstáculo, e o obstáculo que era muito forte, como se toda aquela congregação, como se o pastor da igreja fosse contra ao que ele iria fazer, porque era sábado, e os judeus pegaram o ensinamento do sábado, como dizem os estudiosos da Bíblia, criaram uma cerca. A lei já era pesada, difícil, e a lei veio para mostrar o quanto somos fracos. A lei veio para valorizar a graça de Deus, para mostrar que nós não conseguimos cumprir tudo o que a lei diz. A própria lei, diz o apóstolo Paulo, mostra como é fantástica a graça de Deus. E os judeus ainda cercavam a lei para proteger a lei. Então, se a lei dizia que era para guardar o sábado, eles criavam uma cerca humana. Deus não mandou fazer aquilo, mas eles criavam,
Podia ser até com uma boa intenção, mas eles tratavam e diziam: não, no sábado não pode pegar tantos quilos. No sábado não se cura ninguém. Mas eles eram tão incoerentes que eles conseguiam alimentar os seus rebanhos, cuidar dos seus bois, e não cuidavam de uma pessoa. Inversão de valores. Por isso que Jesus virou-se e disse: vocês são hipócritas. Vocês cuidam do rebanho de vocês, mas vocês não atentam para a necessidade dessa mulher que todo sábado está aqui na sinagoga. Todo sábado ela está aqui e vocês não ligam. Mas deixa eu também fazer uma outra afirmação que eu tenho certeza que vai sentar no seu coração. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, não tem obstáculos para Deus tratar da sua vida, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Não importa os obstáculos que os homens levantarão, que as coisas vão trazer para você, Ele vai furar todos os obstáculos, Ele vai vencer todos os obstáculos, e Ele vai alcançar o propósito dEle na sua vida. E o obstáculo daquele sábado era a lei e a proteção, a cerca que os judeus tinham colocado, os doutores da lei. Mas ele não se importou, ele não se intimida, porque Jesus não se intimida. Ele é o Senhor, ele é o Filho do Deus vivo, e ele parte para cima. E quando ele vai resolver o problema da vida de uma pessoa, quando ele vai resolver o problema de um homem, de uma mulher, ele vai resolver. Não há nada que o impeça. Para Deus não há impossíveis, e todos os muros caem, todo demônio se dobra, e o Senhor, na força do seu poder, vence. Aleluia. Ele faz uma declaração de fé sem tocar na mulher. Mulher, você está curada. Olha para o texto. Mulher, você está livre da sua doença. Ele não tinha feito nada. Você está livre da sua doença. O texto começa falando de demônios, agora o texto está falando de doença. Vejam a mistura difícil e o limiar tênue entre ações do inferno e as doenças humanas. E se há uma outra coisa para trazer reflexão a você, a permissão de Deus. Por que Deus permite? Nós não entendemos muitas coisas, nós não vamos ter explicações. Acabei de ouvir um cientista agora à tarde dizendo o seguinte: na existência do universo há muito mais coisas inexplicadas do que coisas explicadas. Há muito mais mistérios do que coisas reveladas. Não se preocupa com o que você não sabe, ou com o que você ainda não teve resposta. Somente confia. Somente confia. E confia em quê? Confia na declaração. Confia na afirmação que o Senhor está fazendo, não só para aquela mulher, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo hoje ao ouvido daquele que está escutando, e eu não sei o que ele está ministrando: você está livre da sua doença. Recebe essa palavra. Você está liberto dessa opressão. O Senhor está aqui, e quando Deus está presente, há manifestação de graça, misericórdia e poder, a cura e a libertação. Eu creio que isso está acontecendo aqui hoje à noite. Está acontecendo com você que está em casa. E ele declara: você está livre. E depois disso ele foi. Versículo 13, impôs as mãos. Aí ele coloca as mãos sobre ela. Quando alguém põe as mãos, isso é um texto e um termo interessantíssimo a ser usado, nos dá a ideia da transmissão de poder. Quando você levanta as mãos para orar, como a Bíblia fala, levantem mãos santas.
É como se naquela hora você estivesse transmitindo, pela graça, misericórdia e poder do alto, pelo Espírito, e aquela pessoa por quem você está orando, está recebendo. Quando os pastores vêm aqui à frente, colocam as mãos sobre as pessoas, quando os intercessores colocam as mãos sobre as pessoas, isso não é uma brincadeira, isso não é um ato religioso, não. Isso não é um ato místico, não, nós estamos crendo que naquela hora o Senhor está dando àquela pessoa, num momento simbólico de entrega, de santidade, de consagração, e transmitindo o seu poder. E ele levantou as mãos, ele impôs as mãos, e diz a Bíblia, imediatamente ela se endireitou. Oh glória! E a sinagoga, gente, como é que ficou a sinagoga? Mas não era aquela mulher do fundo da igreja, não era aquela que vinha todo domingo, não era aquela figura esquisita, aquela figura curvada, aquela figura que ninguém falava com ela, é ela mesma, foi ela que Jesus deu atenção, foi a ela que Jesus foi buscar, imediatamente ela ficou direita, glória a Deus. Imediatamente agora, em nome de Jesus e pelo poder que há nele, como profeta e pregador do Evangelho, que você seja endireitado pelo poder de Deus, seja onde estiver a tua envergadura, a tua tortice, que o Senhor te endireite. Recebe? É com você que está falando, é com você, é com você, é com você, é com todos nós. Imediatamente ela se endireitou. E todo mundo, você que é novo aqui, todo mundo que tem uma experiência com Jesus, todo mundo que recebe de Jesus uma graça, um encontro, uma presença, a primeira coisa que dá vontade de fazer é adorar. É um sentido de gratidão, de louvor. E se você olhar para o texto, verso 13, e diz a Bíblia, ela passou a louvar a Deus. A mulher não cantava, a mulher não podia adorar, olhando para o chão, 24 horas por 18 anos, humilhada, olhando para o chão, Satanás buzinando o seu ouvido, você vai ficar assim, você vai morrer assim, você está oprimida por mim, eu não vou te libertar, até a hora que Jesus apareceu, e libertou a mulher, e curou a mulher, e ela fez aquilo que ela nunca podia fazer. E eu quero dizer a você, quando Deus faz obra na nossa vida, na tua vida, a vontade que você tem é louvar a Deus. Até quem não sabe cantar, começa a cantar. Abre a tua boca e louva o Senhor. Quem tem que saber cantar é a turma que nos leva à adoração, que está aqui em cima, mas eu e você, nós apenas temos fôlego, e a Bíblia diz assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego, louve ao Senhor, não murmure. Quem tem fôlego e louva o Senhor, não tem tempo de murmurar, não tem tempo de reclamar, não tem tempo de fazer fofoca, apenas glorifique a Deus, e a vida assim é muito mais saudável. É muito mais saudável. Imediatamente ela passou a louvar a Deus. Ah, Jesus, declara nessa noite liberdade nesse lugar. Declara liberdade na sua vida que está na tela. Declara cura, Senhor. Quem sabe, e eu não duvido, irmão Toninho, que pessoas que podem estar trazendo enfermidades aqui, ou até deitadas numa cama de hospital, essa enfermidade não está pura, essa enfermidade pode estar sendo patrocinada e atormentada pelo inferno, mas quando Jesus entra,
Ele pode dar libertação e cura para todo mundo que está encurvado, para todo mundo que está olhando para o chão, para todo mundo que não tem expectativa, que não tem esperança. Aquela mulher começou a louvar a Deus, e os homens da sinagoga, principalmente os líderes, os pastores daquela época, em vez de glorificarem a Deus pela mulher, eles estavam tão cegos e agarrados na lei, que eles não conseguiam ver a graça de Deus. Quem vive agarrado na lei, legalistas, não conseguem entender graça de Deus, não conseguem entender como é que Deus perdoa o mais vil pecador, não conseguem entender como Deus restaura, como é que Deus usa pessoas que eu acho que não valem nada, mas Ele é bom, porque Ele resgata, Ele sara, Ele cura e Ele usa. Nessa noite, depois dessa pregação ou durante ela, eu tenho certeza, e não vou ter conhecimento, às vezes um ou outro dá conhecimento, mas a maioria não, e não precisa, não precisa. Nós pastores não queremos que você em nenhum momento dê qualquer glória a nós, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas se vieres contar alguma coisa para um de nós, só conte o que Deus fez, e saibam que nós somos apenas o canal, o profeta que prega, mas quem age é o Espírito. É contigo que veio aqui, você encurvado, é contigo que o Espírito está tratando. Essa palavra é para você. Não pensa aquilo que muita gente pensa, se o fulano tivesse aqui. Não, Deus trouxe você aqui. Essa palavra seria tão boa para o meu marido. Não, é para você. É para você que está aqui, quem sabe trazendo um peso tão grande que está encurvado 90 graus, olhando para o chão, o inimigo incutindo culpa, mentira, aquele acusador, não vale nada, não vale nada, mas graças a Deus, que Jesus sempre chega na hora certa, chega na hora certa. Quem que gosta aqui de filme de super-herói? Pode levantar sua mão. Eu adoro aqueles caras salvadores. Quem não gosta do Homem-Aranha? E quem mais gosta do Homem-Aranha é a Mary Jane, aquela menina novinha, bonitinha, que ele é apaixonado, que é sempre ela que sofre sequestro. O monstro sequestra a Mary Jane, e aparece quem? O Homem-Aranha. Aquilo é ficção, mas Jesus aparece na hora que mais nós precisamos, todo dia na nossa vida. Ele vai aparecer na hora mais difícil, que você não imagina. Ele diz: olha, essa mão é minha, essa pegada é minha, esse sopro é meu, eu estou do teu lado, eu vou te livrar, eu vou te colocar em pé de novo. Essa é a palavra. Eu vou te colocar em pé de novo. E você só vai fazer uma coisa: louve o nome do Senhor. Feche seus olhos agora, e eu quero que você peça a Deus que atue, Senhor, na encurvatura que eu carrego. Talvez a tua encurvatura não seja física, mas seja uma encurvatura emocional de tantos anos, 18, 20, aquele pai, aquela mãe que pisou em você, maltratou você, negou você, aquele marido, aquela esposa que traíram você, aquele filho que abandonou o pai, ou o pai que abandonou o filho.
pesos emocionais. Você pode não estar trazendo um peso físico, mas as costas estão totalmente dobradas, e o inimigo continua tentando. Mas você, nessa noite, você vai dar um grito, porque ele está aqui dizendo: Jesus, me socorre. Jesus, vem ao encontro da minha vida. Fecha os olhos agora e clama ao Senhor, clama, que a tua atenção não seja desviada. Não olhe para o pastor, olhe para você, olhe para a tua encurvatura e clama, 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 clama: Senhor, vem, vem, Senhor, me coloca em pé novamente, me dá o fôlego da vida, me dá graça, Senhor. Senhor, me liberta de todas as amarras que Satanás tem armado contra a minha vida. Senhor, me liberta de todo esse peso emocional que eu carrego. Senhor, me liberta, Senhor. Pede a Ele, clama a Ele, e como quem agora suplica num grito de angústia da alma. Se há alguém aqui, ou você que está na internet, você da internet vai escrever no chat: eu preciso de ajuda, eu quero que orem por mim. Mas você que está aqui agora, se você quer que o Senhor venha com esse bálsamo para te endireitar, eu não sei qual é o problema, mas Ele sabe. Levanta a tua mão bem alto, de olhos fechados, porque Ele está vendo, é o teu testemunho do pedido de clamor. Levanta, levanta. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levanta e diz: Senhor, vem, endireita o que está torto na minha casa, na minha vida, no meu emocional, na minha espiritualidade. Endireita, Senhor. Louvado seja, louvado seja, louvado seja o nome do Senhor, que coloca a gente em pé novamente. Vamos ficar em pé na presença de Deus, com esse espírito de quebrantamento. Eu vou pedir a todo mundo que levantou a mão, são 2 movimentos, vocês que levantaram a mão, que o Espírito Santo falou. Não é porque o pregador está falando, o Espírito Santo falou com você: vem aqui que nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Pode ser do seu lugar, fica aqui perto do púlpito comigo. Você que está no chat, você vai escrever, e vão ter pessoas intercedendo por você, por libertação e por cura, como aconteceu naquela sinagoga. Pode vir, enquanto nosso ministério de adoração vai entoar louvores. Você vai estar vindo aqui, é você e Deus, é um problema seu com Ele. Ninguém tem nada com isso. Pode vir. Quanta gente, graças a Deus. Pode vir. Cheguem mais para frente, cheguem aqui pertinho do pastor, aqui na frente do púlpito. Podem chegar. Fiquem mais perto que puderem. Mais perto. Muita gente. Pastores, venham, se aproxime. Ministério de oração, se aproxime deles. Vocês não vão alcançar todos, mas nós vamos depois levantar um clamor aqui. Vamos clamar ao Senhor. Endireita, Senhor. Endireita os tortos. Endireita os tortos. Endireita os tortos. Diz assim: confio. Diz assim: confio em Ti, Senhor. Aleluia. Tu és a cura. Eu creio. És tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Endireita, Senhor. Endireita, Senhor. Coloque em pé novamente, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Ele está te ouvindo o teu clamor. Me escutas quando clamo. Aleluia, aleluia. E acalma o meu pensar. Me leva, Senhor. Senhor, a passar pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Nada é impossível. Declara pela fé: nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Pastor Toninho vai orar por nós. Eu quero dizer para você que veio aqui à frente, tem tanta gente aqui chorando. O Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Ele está vendo a sinceridade do teu coração, e Ele vai endireitar o que está torto. Ele vai endireitar. Igreja, estende as mãos para cá, enquanto o pastor vai levantar um clamor. Vamos orar, pastor. Os sinais seguirão os que creem, irmão. Jesus disse que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Aleluia. Que expulsaríamos os demônios. Sim, sim. Se tomássemos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. E esses sinais nos seguem. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, é a tua igreja reunida aqui nesta noite, e nós podemos ver, Pai, sentir a manifestação do teu poder, da tua glória, da tua unção, da autoridade que há no teu nome. Pai, olha os nossos irmãos, nós estamos derramando a nossa vida aqui no teu altar, colocando o nosso coração na tua presença, porque nós sabemos que o socorro vem de ti. Sim. Em nome de Jesus, pessoas que têm sido atormentadas por espíritos malignos, pessoas que não conseguem dormir, que ouvem barulho dentro de casa, que acordam sufocadas, oprimidas, em nome de Jesus, não conseguem soltar um grito. Pai, em nome de Jesus, entra com libertação nesta noite, entra com cura, desfaz toda a obra do diabo em nome de Jesus. Amém. Que haja libertação, restauração, amém, salvação, manifestação da tua glória na tua igreja. Amém. Que as enfermidades caiam por terra em nome de Jesus. Que haja uma unção de cura, despedaça a pedra pelo martelo que é a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que nós saímos daqui renovados. Amém. E que pessoas tenham tido realmente um encontro real contigo nesta noite, libertas, e que deem testemunho do teu poder. Alcança estas famílias, as pessoas que nos assistem pela internet, que também estão sendo curadas nesta noite. Amém. Vai no lar de cada um agora, Senhor, manifesta ali o teu poder e a tua glória. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Declara ao Senhor, pois tu és a cura. Cante e declare ao Senhor: tu és a cura, Senhor. Ei. Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Creio que tu és a vida.
Eu queria falar com vocês que vieram aqui à frente. Nós, como Jesus, temos todo interesse em você. Todo interesse. A igreja, ela fornece muitas coisas para poder abençoar a sua vida. Como você ouviu há pouco, nós temos células, grupos pequenos de pessoas. Nós quinta-feira vamos estar aqui no Celebrando a Vida, tratando talvez de um problema que você está vivendo. Venha. Na sexta-feira eu quero convocar toda a igreja de vocês para a vigília. Vem orar, está precisando, vem orar. Vai começar 9 da noite, meia-noite, vai acabar um tempo. Tem tanta gente que passa nas farras de sexta-feira. Vem passar aqui com a gente uma farra com Jesus. Você vai ver que é muito melhor. E que Deus abençoe, que você saia daqui hoje, você que veio à frente, sabendo que Deus começou uma obra na sua vida e Ele há de completá-la. É verdade, igreja? Você que está na internet, o nosso pessoal de internet está falando com você. Nós vamos terminar esse culto glorificando, porque é inegável a presença do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito pode fazer isso. Então abaixa a tua cabeça e se submete ao amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, ao poder que nele há, a consolação do Espírito Santo, seja conosco e por igual com todo Israel de Deus, na terra espalhado, a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Igreja, vamos terminar adorando, glorificando o Senhor. Agradeça, o Senhor veio colocar você para que você ande direito. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Boa noite, Igreja do Recreio. Que você volte em paz. Que Deus te abençoe.